orgulhosos, soberbos, acreditando que o fim nunca vai chegar. A pergunta é: tu está do lado de quem? Tu está do lado dos amigos de Deus ou tu está do lado dos inimigos de Deus? E que triste é depender de bens, de dinheiro, de coisas materiais. Tu tá fazendo tanto por ti e para Deus, o que tu tá fazendo? Olá, meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse. Vocês sabem que aqui no canal nós já estamos na segunda playlist falando do Apocalipse da Grande Tribulação. A primeira playlist falando da origem. Se tu não assistiu, eu te aconselho ir lá atrás, alguns meses atrás, e assistir a ordem correta. E agora a segunda playlist falando dos acontecimentos em si, dos 7 anos de grande tribulação. 7 selos, 7 trombetas e agora os 7 cálices da ira de Deus. No vídeo anterior eu te aconselho a assistir, se tu ainda não assistiu, falando da Babilônia, que representa a confusão religiosa. Né, o sistema religioso. Hoje, no capítulo 18, já abre a tua Bíblia aí, nós vamos falar da Babilônia, mas agora já a Babilônia comércio, né? Essa junção da Babilônia religiosidade com comércio. A religiosidade foi destruída. Lembra que viu que a gente terminou o último versículo falando? Quando o anticristo e os reis dessa terra já não tiverem mais interesse na religião para atrair as pessoas até eles, então eles vão dar um fim na Babilônia religiosa, né? O falso evangelho no mundo. E agora no capítulo 18 a gente vai entrar na Babilônia comércio, no poderio, no comércio, na riqueza, aquela que, se a Babilônia religiosa, a mãe das meretrizes de todo o falso evangelho, atraía as pessoas com o falso evangelho, as falsas promessas, um evangelho barato, um evangelho da graça barato, um evangelho que a salvação é por obras, que a pessoa tem que sacrificar desde o princípio, né? Desde o início da história, sempre essa foi a luta, enfrentando o falso evangelho, o verdadeiro evangelho, lutando contra o evangelho das obras, né? Que a salvação se conquista por esforço. Então essa é a confusão da rameira, da prostituta com relação à Babilônia religiosa. Agora, na Babilônia comércio, poderio, essa Babilônia, que é a confusão, atrai as pessoas com o quê? Com dinheiro, com poder, com a ganância, com a soberba, com a luxúria, com as coisas materiais, embora na religiosidade tem muito disso, né? A religião é uma desgraça, gente. A religião também oferece luxúria, poder, dinheiro, ganância, bens, porque a própria rameira, a principal delas, né? O catolicismo sempre foi interessado em bens e riquezas, né? Tanto é que é a religião mais rica do mundo. Mas tem muitas outras seitas que vêm logo atrás. E o pior, seitas com nome de evangélica que tem na capa Jesus Cristo é o Senhor. Então não ficam atrás da grande rameira, né? Então a mãe da prostituição de toda religião, falso evangelho. Mas enfim, então o comércio, a Babilônia do poderio comercial atrai as pessoas pela luxúria, pela ganância, pelos bens materiais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, antes de começar, já deixa o seu like, comparta, clique aqui no linkzinho, envia para pessoas que têm interesse sobre esse assunto. Não deixe de se inscrever. É muito importante que vocês se inscrevam no canal, meus amores. Eu não sei o quanto vocês têm acompanhado nas notícias, com relação à internet, YouTube, plataformas. Existe uma grande luta para tratar de impedir que estes canais prossigam e que o evangelho seja divulgado. Então existe muita coisa por detrás tratando de impedir que a verdade do evangelho continue sendo espalhada através dessas plataformas. Vai chegar um momento em que nós vamos ser proibidos de ensinar aqui,
Então, por isso, hoje que ainda temos essa oportunidade, temos que trabalhar a todo vapor. O próprio Senhor Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje, então eu também trabalho. Então, imagina a gente, sobretudo nos tempos difíceis, cruéis que estamos vivendo. Então temos que trabalhar em favor do reino, trabalhar em função da divulgação do evangelho. Então a tua inscrição aqui no canal é muito importante, o teu like, o teu compartilhamento é muito importante e a gente conta com vocês, tá bom? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 18, eu vou ir lendo porque é um texto bem longo, então eu vou ir lendo. Se tivermos tempo, vou ler alguns versículos de profecias no Antigo Testamento, mas senão a gente fica só aqui porque é um capítulo bastante longo e vamos ver se a gente termina hoje. Tá bom, meus amores? Então diz assim: o anúncio da queda da Babilônia. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu. A grande Babilônia caiu e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de imundícia e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do seu furor e da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, aqui falando do poderio político e econômico, né? O comércio. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Ouvi uma grande voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ele retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Falando aqui do castigo da Babilônia, né? O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, por pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida de fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então a gente vê aqui um cenário do poderio da Babilônia agora, poderio político. A religião agora já foi destruída, né? A destruição da grande meretriz da Babilônia, sistema religioso, já foi destruído. Agora nós estamos falando aqui da Babilônia, sistema político, reis, viu aqui? Reis e mercadores da terra. Reis significa governantes, líderes, presidentes, mercadores, comércio, a indústria, enfim, tudo aquilo que gera comércio. Meus amores, lembra que a gente falou? A Babilônia é hoje o Iraque, aquela região que é uma das regiões mais ricas do mundo, sobretudo em petróleo, o ouro negro. O Iraque é uma das nações do mundo que mais tem petróleo. Por que existe tanta guerra lá? Por que existe tanta guerra naquele lado do Iraque? Por causa do ouro negro, do petróleo. E não só é rico em petróleo, como também é em minérios, ouro, prata, cobre, bronze. É um país riquíssimo. É que é destruído, né, gente, por causa da religião, né, que eles são muçulmanos, é muita guerra, é muita confusão. Então, a gente fala de Iraque, a gente já lembra logo de guerra, né, de bomba, de canhão, de soldado, de morte.
mas é uma nação riquíssima. E naquela região lembra que a gente falou? Região do Iraque hoje, que é a Babilônia Antiga, que é a Mesopotâmia antiga, da época das escrituras, a terra de Sinar, a terra de Nimrod, aonde tudo começou e aonde tudo vai terminar. Então aqui tá falando desse anjo que depois da queda da Babilônia religiosa, a destruição da religião, que vai ser com a destruição do falso, não do falso profeta, do Vaticano e de toda a religiosidade que apoiava, lembra? Porque a religião e o governo e o comércio sempre andaram juntos. Sempre andaram juntos. Então, quando os reis e o comércio disseram a gente não precisa mais do Vaticano, a gente não precisa mais do falso evangelho, a gente não precisa mais que eles atraiam as pessoas, então eles deram um fim na religiosidade, né? Então, agora aqui ficou só os reis e os mercadores, né? O sistema político. Então, depois dessas coisas, um anjo veio e iluminou a terra. Então exclamou, caiu, a grande Babilônia caiu e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos. Então, essa Babilônia que vai ser destruída, que é essa cidade que vai se reedificar, em algum momento da história, a partir de agora, vai começar a ressurgir essa região do Iraque, da antiga Babilônia, com comércio, com poderio, enfim, alguma coisa eles vão inventar para lá, gente. Então, fica de olho até nas notícias para vocês começarem a olhar a partir de agora. Então, essa cidade vai ser destruída, ela vai cair e ela vai se tornar covil dos demônios. Ela vai se tornar covil de animais satânicos, animais que vão ser possuídos por demônios, não vai restar mais nada. E esse anjo fala, caiu. Isso é para provar para as pessoas que ainda estiverem vivas, pessoas que estiverem naquela região, que ainda estão se apoiando, confiando tanto na Babilônia religiosa, que já caiu, e agora poderio econômico e político e comercial. Tanto o anjo vai proclamar caiu, para que as pessoas deixem de confiar, porque lembra que a gente falou, nesse período ainda vai ter gente que não vai ter a marca, ainda vai ter gente que vai estar indecisa, ainda vai ter gente que vai estar se esquivando de um jeito ou de outro. Então a gente não tem como saber exatamente como vão acontecer as coisas, mas a Bíblia é muito clara, ainda vai ter gente nessa cidade, gente nas proximidades que vão ter benefícios ainda por estar ali, familiares de repente, de pessoas que vão estar se escondendo, enfim, não sabemos como vai ser. A Bíblia não dá detalhes, mas a Bíblia é muito clara. Deus fala para que as pessoas que estiverem ainda nessa cidade, ele fala, foge dela, povo meu, para que tu não seja cúmplice dos seus erros e que tu não seja destruído junto com ela. Porque se o sistema religioso já foi destruído, agora a destruição é literal, política, econômica, comercial, industrial e material, de espaço. A cidade vai ser destruída. E o que vai restar nessa cidade? Nada. Nada, a não ser escombros de toda a luxúria, de todo o poder, a não ser escombros de toda essa luxúria, de todo esse poder. O que vai sobrar? Os animais peçonhentos, os animais, de acordo com as escrituras, que são animais imundos, de acordo com as escrituras. Quer ver? Deixa eu ler com vocês. Lá em Isaías, que fala dessa mesma profecia, em Isaías, que fala da mesma profecia lá da Babilônia. Quer ver o que diz assim, ó? Diz aqui, ó. A profecia contra a Babilônia. Todo o versículo, capítulo 13 e 14, tá falando da queda da Babilônia, tá? Então, diz assim, sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Aí diz, eu tô lendo versículos assim, esporádicos, só para vocês terem uma ideia. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira. Estamos na ira de Deus, lembra? Para vocês verem como são complementos, são as profecias dos tempos dos fins. Dia do Senhor com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Profecia contra a Babilônia. A Babilônia é o capítulo 18, 17 e 18.
para destruir a terra e os pecadores da terra. E daí ele vem e fala assim, porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a luz. Lembra que a gente estudou nos vídeos anteriores de uma praga que vai escurecer tudo? E aqui, engraçado, vai estar tudo no escuro, vai ser pura trevas, o cálice da ira de Deus caiu sobre o trono do anticristo, lembra que a gente estudou uns 2 vídeos atrás, e se virou tudo em trevas? Aí fala aqui no início do capítulo 18, que ele, depois dessas coisas, viu um grande anjo de luz e ele iluminou toda a terra. Por quê? Porque a terra estava em trevas, por causa disso. E daí fala assim, ó, a Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transformou. Olha só, nunca jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas, ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão. Nos seus castelos, os chacais dos seus palácios de prazer está prestes a chegar ao seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Então, olha só, a mesma coisa que Isaías profetizou lá atrás, agora aqui João está profetizando para a gente no capítulo 18. Que a Babilônia vai ser destruída, a terra da Babilônia, a terra de Sinar, a terra que hoje é o Iraque, a cidade que eles vão levantar, riquíssima, belíssima, com poderio, com luxúria, vai ser destruída e vai ser morada dos demônios, os demônios que vão entrar nos animais, viu? Que Isaías profetizou e aqui João está profetizando a mesma coisa. A Bíblia não é linda, gente? Como eu desejo que vocês tenham esse entendimento e aprendam a meditar nas escrituras para ver como a Bíblia se completa. Então, e ele fala assim, ó, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Então aqui vai ter muita gente ainda que vai estar nessas cidades, muitos provavelmente se escondendo, fugindo, né, que ainda não tem a marca da besta, enfim, pessoas que estão ainda camufladas, escondidas, tratando de se esconder. Então Deus está dizendo, foge daí, sai daí, exatamente como fez com Sodoma e Gomorra, quando disse para Ló, sai daí com a tua família e nem olha para trás, porque senão tu vai se virar extrato de sal. Então a mesma coisa que Deus está dizendo, se vocês permanecerem aí, o fogo vai consumir essa cidade e vocês vão ser destruídos com elas. Então tá falando aqui da retribuição, das maldições que vão cair, enfim, né? E diz aqui no versículo 7, que diz assim, ó, o quanto a si mesma se glorificou e viveu na luxúria, dar-lhe-ei de igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, portanto, pranto nunca hei de ver. Aqui está falando da soberba da Babilônia, né? A soberba desde o princípio, né? Essa terra foi, no caso do sistema, né, poderoso, né? Desde o princípio, desde Nimrod, soberbo, orgulho, depois o próprio Nabucodonosor, né? Tirano, que sempre diz a minha Babilônia, a glória da minha Babilônia, que eu construí. Sempre o espírito do anticristo, o espírito do próprio Satanás dentro destes ditadores orgulhosos, soberbos, acreditando que o fim nunca vai chegar, que eles estão desfrutando do seu pecado, da sua luxúria, dos seus bens, das suas riquezas, sempre acreditando que a conta nunca vai chegar. E aqui ele está falando a mesma coisa, eu sou rainha, rainha. O sistema do comércio, o sistema político e governamental e do comércio, do petróleo, do ouro, das pedras preciosas, porque aqui
todo aqui o capítulo 18, a gente já vai ler um pouquinho daqui a pouco, tá falando desses comerciantes, de tudo que era comerciado lá, né, vendido, compra e venda nessa Babilônia política e econômica, né, comercial. Então, aquilo ela diz, eu sou rainha, quem pode contra mim, né? Olha só, hoje eu sou o país mais importante. Todos vêm até mim por causa do meu resplendor, da minha beleza. E aí, olha só, a repentina destruição. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos. Olha só, morte, pranto e fome. E será consumida no quê? No fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então, meus amores, aqui é um alerta para todas aquelas pessoas que ficarem, que ainda não tiver a marca, para fugir, como foi na época de Sodoma e Gomorra, para não ser cúmplice do erro da Babilônia. E aqui é o julgamento final desse sistema do mundo, do governo do mundo, tanto religioso que a gente já viu, que prostituiu o verdadeiro evangelho puro e simples, que deturpou a palavra de Deus desde Gênesis e que depois se levantou com poderio religioso, começando com a falsa religião do próprio Adão e Eva, depois de Caim, depois de Nimrod como primeiro ditador do mundo, aí agora já juntou até Adão e Eva, o pecado deles e cobrir com a folhinha de parreira e Caim matando Abel era religioso unicamente. Querer se aproximar de Deus, se consertar com Deus com o esforço dos próprios braços, religioso. Falso evangelho, né? A deturpação do evangelho de Satanás através da serpente com Eva, religioso. Quando chega Nimrod já passa a ser a junção dos dois. Poderio político e religioso, construir uma torre para ser maior que Deus, afrontar Deus. Não, vamos construir uma torre, quero ver se Deus vai conseguir destruir a gente com um dilúvio de novo. Não, nós vamos ser maiores que ele, e a gente vai ficar aqui, e eu vou governar, eu vou ser poderoso caçador contra o Senhor, e nós vamos ser grandes, o nosso nome vai ser famoso no mundo todo, poderoso no mundo todo. Poderio político, econômico, governamental, territorial. Olha só, e o que mudou até os dias de hoje? Nada, tudo igual. De lá para cá, tudo igual. Então aqui no capítulo 18 é o fim, é o está consumado, lembra? Estamos na sétima copa, no sétimo cálice da ira de Deus. O está consumado, se acabou, se destruiu. Inimigos de Deus, um a um, estão sendo destruídos. Um a um. A terra que se tornou maldita por causa de Adão está sendo destruída. Lembra que Deus vai ter que construir novos céus e nova terra? Essa terra hoje, meus amores, é maldita. Por mais que tudo seja lindo, por mais que tudo, que lindo, é maldito. O mar é maldito. As plantas se tornaram malditas. Pela graça comum de Deus, elas nos sustentam, mas elas se tornaram malditas, plantas venenosas, espinhos. A terra tem abrolhos, é dura, tem que trabalhar nela para ela dar. Ela não dá naturalmente como era no jardim do Éden, tem que trabalhar nela. As pragas comem a comida do homem, aí tem que encher de veneno. Olha só, a terra maldita. Os próprios animais comem as plantas que eram para ser do ser humano, estragam tudo, tem que matar com veneno. Os animais se tornaram selvagens, ferozes, matam para comer. Tá dando para entender? A terra se tornou maldita. Então essa terra aqui vai virar cinzas, porque vai ser uma nova terra que vai ser reconstruída. E os inimigos de Deus, que eu falei, os inimigos de Deus estão sendo, aqui nos 7 cálices da ira de Deus, os inimigos de Deus estão sendo destruídos um a um, começando pela maldição da terra e dos mares. Depois, com a queda aqui da religiosidade, da Babilônia, do sistema de confusão da religião, do falso evangelho, Roma, Vaticano,
todos aqueles que deturparam o verdadeiro evangelho desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. O poderio econômico e político, o sistema desse mundo do homem, a sabedoria do homem de achar que é mais que Deus, que pode controlar as massas e matar quem eles querem e deixar vivo quem eles querem e controlar com a tecnologia, com a ciência. Tudo isso vai ser destruído aqui no capítulo 17 e 18, na destruição da Babilônia religiosa e econômica. O homem, o próprio homem, a tecnologia que o homem se orgulha tanto vai ser destruído. Tudo aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Inimigo após inimigo de Deus. Todos os adoradores da besta vão ser destruídos. E depois agora a gente vai ver no capítulo 19 a queda de Satanás, a prisão dele, o anticristo, o falso profeta, todos os adoradores da besta sendo lançados no lago de fogo e enxofre, todos os inimigos de Deus sendo destruídos um por um, até a gente chegar no capítulo 20, no grande trono branco, que até o último inimigo de Deus vai ser mandado para o lago de fogo e enxofre, que vai ser a morte, que é o último inimigo a ser vencido. E no lago de fogo vai ser lançado o inferno, a morte e todos os mortos do mar, enfim, tudo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, porque aqui estamos no reta final, já está se consumando tudo. Sétimo cálice da ira de Deus, o final do final. A preparação para a batalha do Armagedon, que vai ser o massacre, a maior guerra que o mundo já viu, que a gente falou um pouquinho nos vídeos anteriores e a gente vai falar mais dele agora no capítulo 19, quando a gente estudar. Meus amores, aqui é o fim do fim. É o fim do fim. Lembre-se, inimigos de Deus um por um serão destruídos. A pergunta é, tu está do lado de quem? Tu está do lado dos amigos de Deus? Ou tu está do lado dos inimigos de Deus? Se tu estiver hoje vivendo uma vida de qualquer jeito, desprezando esse evangelho que está sendo pregado, com certeza tu vai estar aqui, se é que ainda vai estar vivo nesse período. Agora, se tu tem colocado mente, tem colocado ouvidos, tem colocado atenção, tem dado ouvidos à verdade do evangelho, então muito provavelmente tu vai estar se preparando para a boda do Cordeiro no céu, que a gente vai estudar nos próximos vídeos. Então vamos lá, diz assim, os lamentos dos admiradores da Babilônia. Ainda vai ter gente que vai se lamentar. Quem será que vai se lamentar? Será que tu vai estar aqui se lamentando? Que a tua cidade amada e idolatrada vai ser destruída? Que a tua riqueza, teu ouro, teus bens vai ser destruído? Será que tu vai estar aqui? Diz assim, o lamento dos admiradores da Babilônia. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, sobre a Babilônia destruída, esse sistema e a cidade literal, né? Não só o sistema, como a cidade literal. Cidade literal. Sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, que eu falei para vocês, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móveis de madeira preciosíssima, de bronze e ferro de mármore, canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, e de carros, e de escravos, e até de almas humanas. Meu Deus do céu. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, olha só que forte isso aqui, gente. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, tanto quis, tanto desejou, se apartou de ti e para ti se extinguiu.
tudo o que é delicado e esplêndido e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada toda a riqueza, tamanha riqueza. E todo piloto, todo aquele que navega livremente e marinheiro, e quantos labutam no mar, conservam-se de longe. Tamanho vai ser o espanto das pessoas quando verem a Babilônia literal, a cidade pegando fogo, virando em cinzas, aquela cidade gloriosa. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade, à grande Babilônia? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: que tristeza, meu Deus! Ai, ai da grande cidade. Tristeza não pela destruição da Babilônia, tristeza pelas pessoas que vão chorar por ela. Umas pessoas que hoje choram e se desesperam por causa de dinheiro, por causa de riqueza, por causa de poder, por causa de fama, por causa de glamour, por causa de notoriedade, por causa de ter um nome famoso. Essas pessoas vão aqui estar se lamentando aqui pelo que elas vão perder. Lançaram pó sobre a cabeça e choraram pranteando, olha só. E gritavam, gente, olha só, e gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios do mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, o que significa isso aqui, meus amores? Eu li tudo, porque como é um capítulo muito comprido, então eu li tudo e eu tô resumindo para vocês, tá? Porque se a gente for explicar versículo por versículo, não vai dar muito tempo. Então, eu leio o texto e tô explicando. Então aqui está falando do lamento dos admiradores da Babilônia. Lembrem-se, vai ser uma cidade opulente, vai ser uma cidade riquíssima, poderosa, aonde a princípio vai estar unido a Babilônia religiosa com a Babilônia do poderio político e econômico, né, que envolve todo o comércio. E as pessoas vão estar ali sendo atraídas pela falsa religião, para poder se enturmar com os reis da terra através do comércio. E aí vão enriquecer, e aí vão ter poderio, vão ter nome, viu? Aqui que fala de aviões, pilotos no céu, né? Indo e vindo, comércio, viagens, luxúria, luxo, glamour, mar, navios com os carregamentos de ouro, pedras preciosas, alimentos, coisas caríssimas, riquíssimas, púrpura e incenso e todo tipo de especiaria, tudo, gente. Esse mundo tem coisas lindas, maravilhosas, coisas luxuosas, coisas caríssimas, coisas que hoje uma minoria de pessoas desfrutam, né? Os mais ricos, né, desfrutam, mas esse mundo tem muita coisa para oferecer nesse sentido de luxúria e de coisas poderosas, né? Assim, de coisas de rico, né? Então, esse mundo tem muita coisa para oferecer. E nessa cidade da Babilônia vai ter tudo isso. Vai ser uma cidade gloriosa que durante 7 anos de tribulação ela vai estar sempre em movimento, ela vai estar sempre no comércio. Ainda que muita destruição vai estar acontecendo mundialmente, aparentemente Deus reservou a destruição da Babilônia para o final. Enquanto o mundo todo está sofrendo os flagelos, né? Aparentemente parece que a Babilônia está prosperando. Estes que se beneficiaram, esses poderosos que tinham alianças com esses reis, adoradores da besta, claro, que se beneficiavam com o poderio da Babilônia,
estão se lamentando e gritando, né? E agora, né? Eles dependiam daquela riqueza, eles dependiam. Veja que Deus, ele vai fazendo as coisas em escala, né? Ele vai fazendo as coisas assim, em uma ordem, assim, para ir mostrando, para ir afunilando, assim, a situação do sofrimento do homem, para que o homem venha entender que triste é depender de bens, de dinheiro, de coisas materiais, depender de amizade, de políticos, de governo. As pessoas se matam, se brigam, rompem amizades, famílias se destroem, defendendo partidos, defendendo políticos, defendendo uma religião, defendendo uma ideologia, defendendo o que for. Há uma destruição e olha só, sendo que Deus sempre desde o começo disse, não dependam da criatura, não dependam das coisas criadas, dependam de mim, porque nada do que vocês veem hoje vai ficar de pé. Foi o que Pedro disse. Essa terra e esses céus que vocês veem agora não vai existir, vai ser destruído pelo fogo. Não vai ficar pedra sobre pedra, vai ficar cinzas. Por que então vocês brigam tanto, se preocupam tanto, tem tanto desejo, como dizia aqui, ó, todo esse poderio que vocês tanto desejaram, o fruto dessa terra, o petróleo, o fruto opuloso dessa terra da Babilônia, e não só aqui, trazendo para os dias de hoje, gente, trazendo para os dias de hoje. As pessoas vivem pelo dinheiro, vivem para ter um bem, vivem para ter uma vida luxuosa e expor isso. As pessoas matam por dinheiro, as pessoas perdem amizade por dinheiro, perdem a família por dinheiro, por priorizar as coisas deste mundo ao priorizar as coisas de Deus. E Deus está dizendo, não dependa de coisa criada, não dependa da criatura, dependa de Deus, dependa. Lembra que o anjo falou? Ei, adorem a Deus, não aceitem a marca, não adorem a besta e o sistema, adorem a Deus, é a mesma coisa. Hoje as pessoas estão adorando o sistema, estão adorando a si mesmo, o seu próprio umbigo, a minha vida. O que eu quero? Eu quero isso, eu preciso fazer isso, agora eu vou fazer isso, agora é os meus estudos, agora é o meu trabalho, agora é o meu carro, agora eu quero ter uma vida melhor, agora eu isso. Gente, não é que a pessoa não tenha direito de fazer isso, vocês entendem o que eu quero dizer? Mas é questão de equilíbrio, de prioridades, as pessoas vivem com medo e vivem ansiosas e preocupadas com o que querem conquistar, fazendo planos com as coisas que vão conquistar. Mas tu vai falar de Jesus para elas, tu vai falar do evangelho para elas, tu vai falar para elas, poxa, o que tu tá fazendo para Deus? Poxa, tu não tá trocando as tuas prioridades, não, tu tá fazendo tanto por ti. E para Deus, o que tu tá fazendo? Quanto tempo do teu dia tu gasta com Deus, com as coisas de Deus, com a tua comunhão com Deus? A pessoa se ofende, a pessoa te descasca, a pessoa te descarrega um monte de bobagem. Porque ela se sente ofendida, claro, a verdade ofende. Tá dando para entender? Então a mesma coisa vai ser aqui. Muito provavelmente a grande maioria das pessoas que hoje são assim, que vivem para si, vivem para sua glória, vivem para conquistar a sua vida melhor aqui, muito provavelmente vão estar aqui. E talvez muitas vão estar lamentando a destruição da Babilônia, que proporcionava para ela riqueza. Uma riqueza que no máximo vai proporcionar durante 7 anos, no máximo. E depois vai ser queimada, consumida, como Pedro disse, céus e terra. Esse céu e essa terra que vocês veem aqui vai ser consumida pelo fogo, não vai sobrar nada. E aí? Aonde tu vai estar desse lado da história? De que lado da história tu vai estar? Meus amores, é hora de começar a meditar um pouco. Ai, gente, sabe, me dói. Esse dia eu tava falando com meu marido, eu falei assim, eu falei, meu Deus do céu, como às vezes a gente se engana com as pessoas. Às vezes tu acha que a pessoa entende a Bíblia, entende as coisas de Deus e tu vai conversar com a pessoa, ela não fala de Deus e pra nada, é só preocupada com as coisas deste mundo, só assunto supérfluo,
só assunto que não tem nada a ver, só preocupada com ela, com o futuro, sabe? Ou então com bobagem, com brincadeirinha, com piadinha, com coisa que não tem nada a ver com Deus. Meu Deus do céu, que é isso? O que tá acontecendo? Meu Deus, que apostasia é essa? Gente, é a apostasia dos últimos dias e olha, que Deus tenha misericórdia. E daí pra gente terminar diz assim: a ruína da Babilônia é completa e definitiva. Então, um anjo forte levantou uma pedra. Deixa eu só terminar aqui, deixa eu só falar ali. No versículo 20, fala ali, né? Exultai sobre ela, ó céus e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Isso aqui é muito legal, tem que falar sobre isso. Ou seja, então, aqui o anjo está falando que é para os céus e todos os profetas, anjos, profetas e todos os santos de todos os tempos, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, nós que já vamos estar no céu, para nos exultarmos, nos alegrarmos, porque Deus julgou a Babilônia, Deus julgou o sistema desse mundo religioso político. Sabe, os políticos corruptos, o poderio das elites, dos donos do mundo, dos banqueiros, dos comerciantes, dos líderes do mundo hoje que faz assim, que controla assim o povo assim, como massa de marionete, assim. Tudo isso vai ser destruído, todos aqueles que tramam nas nossas costas, que fazem de tudo para prejudicar o povo, os mais humildes, que inventam os planos, que inventam os pique-pique para colocar doença no corpo das pessoas, que inventam os monstrinhos verdes em laboratórios para soltar no ar, para matar as pessoas, porque eles têm que matar, porque senão não vai chegar um tempo, de acordo ao entendimento deles, que não vai ter mais comida para eles, não vai ter mais água para eles. Então tem que ir eliminando a população para ficar só um pouco de gente para eles terem o que comer, né? Tanto é que é por isso que eles investem tanto dinheiro em querer achar vida na Lua e Marte e sei lá em que lugar, que planeta desse mundo, porque para eles a Terra não tem mais volta. Esse entendimento eles têm. Então, por isso que eles estão sempre inventando um vírus, um pique-pique para ir abaixar a imunidade das pessoas e as pessoas morrerem mais rápido. Eu não sei se vocês, eu acredito que vocês tenham esse entendimento. Porque será que só eu que vejo notícias de tanta gente morrendo, não só pelo monstrinho verde, mas por causa dos pique-pique? Isso aí, ó, os poderosos, o poderio político, os reis desse mundo que manipulam as coisas de acordo com a vontade deles. E ainda dão ordem, tem que botar. Quem não botar, não compra, não vende, não faz isso, não faz aquilo. Tudo isso vai ser destruído. Todos os juízes injustos. E aí aqui no Brasil a gente entende um pouco disso, né? Todos os reis que tivemos durante todos os períodos da história, injustos, corruptos, todos os sacerdotes, falando da Babilônia religiosa, todos os sacerdotes, profetas do passado e pastores e bispos de hoje, corruptos, falsos profetas, tudo isso vai ser destruído aqui, tudo isso. Por isso o anjo está dizendo, alegrem-se, o juízo de Deus caiu sobre a Babilônia, política e religiosa, se acabou. E daí ele vem e fala assim, ó, e a ruína é completa e definitiva. Não se preocupa, não vai levantar mais. Por quê? Porque o reino do Messias está chegando aí, logo logo. E aí ele fala assim, ó, então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. A voz de arpistas e de músicos e de tocadores de flauta e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram grandes na terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Olha só, e nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra.
Então aqui está o juízo sobre a Babilônia, agora comércio. A Babilônia econômica, política, poderio político, reis. Primeiro o juízo dos sacerdotes, aqueles dos falsos pastores, da falsa religião, a meretriz. Aqueles que eram para ocupar o papel dos sacerdotes que intercedem a Deus pelo povo, porque um sacerdote, um pastor, um homem de Deus de verdade, instituído por Deus, deve interceder a Deus pelo povo. Oferecia antigamente os sacrifícios pelo povo. É o representante de Deus como ministro de culto na terra para ligar as pessoas a Deus. Então a destruição deles, que é a rameira, a prostituta das religiões do falso profeta, vai ser primeiro. E agora na destruição política e econômica da Babilônia, aqui no capítulo 18, é todos aqueles que têm o papel de liderança, de rei, de juiz, que é o mesmo papel que Jesus teve. Jesus teve o papel de sacerdote, de interceder a Deus pelo povo, e Jesus também foi juiz, foi rei, foi senhor, e todos aqueles que têm esse título no mundo todo, desde o início da história, de rei, de juiz, de sacerdote, todos estes agora vão ser julgados. Por quê? Porque eles mataram os santos, eles mataram os verdadeiros profetas, eles mataram os verdadeiros sacerdotes, eles mataram o nosso Senhor Jesus. Eles mataram os discípulos. Trataram de destruir os pais da igreja primitiva. Vem deturpando o evangelho até os dias de hoje. O governo político dos ditadores desde Nimrod, Faraó, os reis sírio, Artaxerxes, todos da Babilônia, da Síria, da Pérsia, o Alejandro Magno, os ditadores mundiais, o Império Romano, através dos Neros, dos imperadores. E depois com os papas, e depois com os líderes de países, até chegar hoje nos presidentes de cada nação. Tudo isso, os poderosos comerciantes das indústrias do mundo todo, da tecnologia hoje, né, que a gente vê essas empresas famosas de tecnologia comandando. O que essas pessoas de tecnologia têm a ver com pique-pique, com doença, com coisa? Mas é claro que eles estão envolvidos em tudo, porque eles mandam em tudo, eles manipulam tudo. O mundo é como uma marionete nas mãos desses poucos poderosos. E aqui vai ser o fim deles. Por quê? Porque eles mataram, derramaram o sangue dos profetas, dos apóstolos e de todos os santos, desde o início da história. Mas o fim deles vai chegar. Bem em breve vai chegar. E a gente vai poder ver isso de perto. Por isso está escrito: alegrem-se, ó céus, profetas e sacerdotes e todos os santos, porque o fim deles vai chegar. Caiu, a grande Babilônia caiu. Meus amores, isso aqui é o final. É o finalzinho. Já no próximo capítulo a gente já vai estudar a Batalha do Armagedon. A vinda do nosso Senhor Jesus. Eu espero que tenha ficado claro. Essa destruição, vocês viram, foi um capítulo muito longo de leitura. Até gostaria de ler textos mais no Antigo Testamento. Mas é um texto muito longo, então eu tratei de resumir para vocês. Depois vocês leem direitinho, ouçam o vídeo de novo e vão tirando as tuas dúvidas na própria escritura. Tá bom, meus amores? Aqui é o fim de todo o sistema, de toda a confusão. Tu não sente que é tudo uma confusão, que é tudo uma bagunça, que tudo é confuso, tudo é estranho, tudo é uma injustiça no mundo, uns têm tanto, outros não têm nada, a saúde é uma bagunça, tudo, não é tudo uma bagunça, é que é o sistema babilônico, o sistema desse mundo, a Babilônia, confusão, aonde existe morte espiritual, aonde não existe Deus, é uma bagunça, é uma confusão. Então, aqui a gente vai ver o final de todas essas coisas acontecendo. E ai daqueles que estiverem aqui, né? Nesse período aqui da grande tribulação. Ai daqueles. E a única maneira de escapar disso tudo aqui é nascendo de novo.
como uma pessoa nasce de novo, mas como que eu nasço de novo? Tu fala tanto nos teus vídeos de novo nascimento, que a única solução é nascer de novo, mas como que eu nasço de novo? Simples, ouça o evangelho. Ai, mas eu ouço o evangelho, eu vou na igreja, meu pastor lê a Bíblia. Não, 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 não. Eu não disse que tu tem que ouvir o que o teu pastor fala. Tu tem que ouvir o verdadeiro evangelho. E o que é o verdadeiro evangelho? Que Cristo teve que descer da glória dele para morrer no meu e no teu lugar por causa dos nossos pecados. E que esse mesmo Cristo ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e vida eterna. E por que esse Cristo teve que descer para morrer por nossos pecados? Porque nós estávamos mortos. Nós éramos inimigos de Deus e por nossa própria conta, por nossos próprios méritos, nós nunca poderíamos nos reconciliar com Deus. Então Cristo teve que descer para morrer no nosso lugar, para nos reconciliar com Deus, para nos levar de volta para casa, porque nos extraviamos em Adão. Adão se extraviou. Adão foi expulso da presença de Deus e com ele, porque ele era o nosso primeiro representante, ele era o nosso pai. Se Adão foi expulso, nós fomos expulsos da presença de Deus por causa de Adão. Por isso, o segundo Adão, Romanos 5, leia Romanos 5, todo o capítulo de Romanos 5 e vocês vão entender o que é o verdadeiro evangelho. O segundo Adão, Cristo, teve que descer para morrer no meu e no teu lugar, para poder nos reconciliar com Deus, e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Isso é evangelho. Cristo e este crucificado. Qualquer outra bobagem que ensinem para vocês como evangelho não é bíblico. Não, ainda que leiam aqui, Abraão disse amém para Gedeu, sacrificou o filho dele, Gideão, e Jesus curou e libertou. Ainda que te preguem isso não vai te salvar. Principalmente porque é pregado fora de contexto. Porque isso é bíblico, mas tem que ser ensinado da maneira correta. Mas não é isso que vai te salvar. O que vai te salvar é tu conhecer a história do Filho de Deus. Então, quer nascer de novo? Ouça o verdadeiro evangelho. E aí, eu te aconselho a tu acompanhar os vídeos aqui do canal que fala de novo nascimento, os vídeos, as playlists que falam da salvação, a primeira playlist da salvação e a segunda que fala das fases da salvação, porque existe uma ordem correta a ser entendida para a salvação. Esse é o único meio de nascer de novo e se escapar da ira de Deus que vai cair sobre a terra nos 7 anos finais desses 6.000 anos de história. Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e que desperte em vocês o interesse de aprender mais, de ouvir a verdade do Evangelho, para que aconteça o milagre do novo nascimento. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.